E Christian, um dos grandes destaques do Cruzeiro na atual temporada, entrou na mira de times europeus. Segundo o jornalista Thiago Fernandes, o maior interessado hoje é o Zenit, que prepara a proposta para comprá-lo na metade da temporada. Importante registrar que o Zenit deve passar por mudanças em seu elenco. A ideia é se desfazer de brasileiros que já estão lá há algum tempo, como por exemplo o volante Wendel, como por exemplo o zagueiro Nino e até o atacante Luiz Henrique. Com as saídas, a ideia do Zenit é se fortalecer, vindo buscar atletas que atuam no Brasil. A tendência é que o Cruzeiro só aceite negociá-lo por uma proposta estratosférica. A ideia do Pedro Lorense é conquistar títulos e ele sabe da importância do Christian dentro da engrenagem cruzeirense. Jogador comprado no início da temporada passada por só 4 milhões de euros junto ao Atlético Paranaense. Você venderia o Christian por quais valores? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Ô, Ale Oliveira, quero também te ouvir sobre o jogo de ontem. Você comentou aqui na Itatiaia, falei, de mais de 1,5 milhão de ouvintes nas plataformas da Itatiaia no jogo de ontem. Claro, poderiam ser 2 milhões se não fosse você no comentário. Mas, Ale, importante a gente destacar a guerra, o brio, a luta do Cruzeiro no jogo de ontem. As escolhas do Arthur Jorge, lembrando, ele começou com o Bruno Rodrigues, todo mundo tomou um susto, né? Falou, mas peraí. Até ele. Ele quem? Bruno? Os dois. Foi estranho mesmo. E o Cruzeiro depois corrigiu a rota dentro do jogo. Sua análise, Ale Oliveira, boa tarde. Muito boa tarde, viu, Tiagão, companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Foi bonito de se ver, viu? Um Cruzeiro brigando, guerreando, como tem que ser na Libertadores, como tem que ser contra um adversário tão tradicional, né? Como é o Boca Juniors, e num jogo absolutamente decisivo, né? Pra mim, claro que vai ter que jogar e vai ter que jogar bem contra o Barcelona na última rodada, mas o Cruzeiro garantiu a sua passagem para as oitavas de final ontem, e de forma merecida, né? Depois de um começo ruim, é verdade, acho que a escalação do Bruno Rodrigues, e aí, não é nada contra ele, é que realmente ele não tá preparado para esse jogo nesse momento. É um bom jogador, mas ele vinha de poucos minutos na temporada, ficou muito tempo inativo, e aí não foi uma escolha adequada. Acho até que o Arthur Jorge demora para tirá-lo do campo, né? Depois foi tirar com 15 do segundo tempo, mas de qualquer maneira o Cruzeiro teve um bom comportamento. Teve o Otávio, que pra mim poderia ter tomado uma decisão diferente no lance do gol, mas que arrebentou com o jogo. Melhor em campo, né, Léo? Melhor em campo, várias defesas importantes, foram 6 de dentro da área, né? Alguns milagres que ele fez, porque a pressão era natural, o Boca precisava muito da vitória, e também um destaque pro Juizão. O Juizão que tomou as decisões sem se levar pela pressão que existia ali, toda aquela atmosfera de La Bombonera, que a gente sabe muito bem. E ele foi lá e tomou as decisões dele. Eu até estranhei, eu nem sabia que podia tomar alguma decisão contra o Boca no estádio deles na Libertadores, né? Só falta agora alguém me dizer que a torcida do Boca teve um bom comportamento. Aí realmente, mas de qualquer maneira, o Cruzeiro está muito de parabéns. Veio de 2 jogos difíceis, de muito desgaste também físico, mas principalmente emocional, e conseguiu passar bem por essas 2 batalhas contra o Palmeiras e principalmente ontem contra o Boca. Sobre arbitragem, Ale, tem muita gente aqui no chat. Vocês não vão falar que o juiz roubou do Boca, o Boca foi prejudicado. Ô Ale, eu tenho pra te dizer, a Nath fez até o comentário, a análise dela, concordando com as decisões da arbitragem. Eu também concordo, mas se ele confirma o gol do Boca, se ele dá o pênalti, a própria expulsão do Gerson, ele poderia ter recolhido a perna e não recolhe. Eu vou te falar que isso mostra também força do Cruzeiro nos bastidores, né? O Boca chorou aqui no jogo em Belo Horizonte, tá chorando lá agora de novo. O Juizão foi peitudo, viu? Foi. Tem o lance do gol também, né? Em que o Kaique faz a finta, né? Aliás, o Kaique jogou bem, o Fagner também. O Gerson tava vindo muito bem mais uma vez. Enfim, mas tem o lance do Kaique que eles também reclamaram. O juiz foi lá ver no VAR que a bola teria batido na mão do lateral esquerdo do Cruzeiro, né? Então, são lances de interpretação, né? Eu acho que se ele principalmente nos 2 lances finais, né, na anulação do gol e no lance do pênalti, se ele dá a favor do Boca, eu acho que ele tem os seus motivos, como também ele entendeu que não, eu também acho que ele tem os seus motivos. Eu, evidentemente, vou junto com o juizão, porque eu não sou maluco de contrariar o juiz, mas são decisões que lá dentro, na Argentina, é muito difícil do cara bancar. E ele bancou. Eu acho que ele fez uma arbitragem. Eu quero esse venezuelano aí pra todo jogo do Brasil contra a Argentina aí na Libertadores, viu, Tiagão? Valenzuela. Muito bem, Valenzuela. Apitou bem o juizão ontem. O Cruzeiro pesou também. O Cruzeiro tá forte nos bastidores da Conmebol. Ô Fabrício, a gente fala mais. O Arthur Jorge falou de personalidade, competência e falou de um time no caminho do crescimento e também para garantir os seus objetivos aí, certamente ele está projetando mais adiante. Como é que você encara essa evolução do Cruzeiro e resultados como esses dos últimos dias, nesse contexto trazido pelo treinador na entrevista coletiva, hein, Fabrício?
Ô Cirilo, sempre dá muita moral, muita casca pro time, né? Ainda mais que é um time jovem, muito jovem, vai pegando essa casca toda. São jogos, né? Recentemente aí teve 2 jogos contra o Boca, teve clássico no Mineirão, teve jogo contra o Palmeiras. Cara, muito jogo grande, muito jogo catimbado. Esse time tá aprendendo muito aprendendo muito com esses jogos, as lições, derrotas, coisas que acontecem. A comissão tem feito o seu trabalho de corrigir. É lógico que tem muita coisa boa que ele falou aqui, que ele gosta de enaltecer, mas com certeza, a gente sabe, amanhã começa aquele videozinho, né? Todo jogador recebe no WhatsApp, sabe? O momento de correção, o vídeo de correção, dá pra melhorar aqui, ali. Tem muita coisa pra corrigir, é verdade. Mas é lógico que as coisas positivas também estão acontecendo e os jogadores estão evoluindo como equipe, que é o mais importante, né? Porque jogos desse nível, que tá por vir aí na Libertadores, né? Eu acho que esse mata-mata tá muito próximo agora de chegar esse mata-mata. E aí é Copa do Brasil também, agora vai se intensificando mais ainda. São jogos que tem que ter erro zero e quando aparecer a chance, é matar, ser letal, sabe? Pisa na cabeça, sem dó, machuca o adversário. Eu acho que isso são essas lições aí que esse time precisa aprender, porque tá vindo jogos aí que, meu Deus do céu, haja coração, teste pra cardíaco. Com certeza, ô Fabrício, nessa história da evolução, queria te ouvir com um pouco mais de calma agora sobre o Otávio e quão difícil é para um goleiro jovem jogar, né, Fabrício? Até pegando a estatística dele aqui do jogo, 9 defesas, ele fez 6 defesas dentro da área. Teve o lance do gol, ele poderia ter saído melhor, mas nós podemos dizer que não fosse o Otávio hoje, o resultado que a gente estaria comentando agora não seria esse, né, Fabrício? Com certeza, Cirilo, é um menino que vem evoluindo muito, vai pegando essa casca, essa personalidade, né? De ter que falar mais, de usar cera, de cair ali, sabe? É lógico que vai acontecer esses erros, né? E esses erros aí, hoje ficou bom. Mas a dura que eu falo é a crítica construtiva, que o Robertinho tem que dar, o Arthur Jorge tem que dar, sabe? Ó, meu filho, você não pode errar a bola daquela ali. Ah, o cara bateu bem, tentou fazer gol olímpico, enfim. Mas errou, você não pode errar. Isso tem que corrigir, aproveitar esse resultado, sabe? Porque com certeza se o Cruzeiro perde ali, ele ia dar nossa, o menino ia dar uma baqueada, sabe? Mas aproveitar que o resultado foi positivo. E aí corrigir, né? Ele tem repartido muita bola pro meio também. Ele tem que pegar essa confiança, tem umas bolas que dá pra encaixar, né? Quem sou eu pra falar de goleiro? Não foi a minha posição, mas eu convivi com os melhores, né? Convivi com o Dida, convivi com o Fábio, Ceni, entre outros. E eu sei o que ele precisa melhorar. É lógico, com 20 anos, é complicado de você já exigir uma melhora, mas é procurar minimizar e continuar evoluindo, ter confiança, sabe? Acreditar no seu potencial. O goleiro vai estar pronto lá com 25 anos, mas a gente sabe que é isso. Mas ter evoluído muito, não é qualquer goleiro que chega aqui e faz o que ele faz. Eu vou falar pra você, hein? Já vi muito goleiro aqui experiente, chega aqui, pipoca, treme, se borra, enche a fralda, viu? E ele mostrou muita personalidade aqui. Agora, pra te ouvir mais um cadinho também, ô Ale Oliveira, nessa história analisada pelo Arthur Jorge na entrevista, ele diz num caminho de crescimento, evolução, né, para garantir aí os seus objetivos. Como é que você encara o nível do Cruzeiro nesse momento? Para quem viu o Cruzeiro de janeiro, viu o Cruzeiro de agora, parece outra equipe, né, Ale? A gente viu o início do Campeonato Brasileiro, a gente até falou sobre isso, né, sobre aquele momento em que cruzou o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Mineiro, um momento de muita pressão para cima do ex-treinador, do Tite, né, existia também um desejo enorme, né, do Pedrinho de conquistar o Campeonato Estadual depois de algum tempo. E ali, por exemplo, começa o Brasileirão com o Cruzeiro tomando de 4 do Botafogo e perdendo em casa pro Curitiba. Aí realmente é difícil de você explicar, né? Mas de qualquer maneira, com a mudança do comando técnico, você vê que não mudou nem tanto assim o time, as peças, o desenho, né? Mas a disposição, as informações, sabe, o ritmo, a dinâmica é completamente diferente, né? E o Cruzeiro vem provando isso, né? Tanto que nas últimas 10 partidas, e aí colocando no bolo todas as competições que o Cruzeiro participa, né? Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, só uma derrota que foi no Clássico, num dia que o Cruzeiro não estava tão saudável assim, não conseguia competir nesse nível que competiu hoje, competiu contra o Palmeiras, né? E que vem competindo, né? Mas uma derrota só nas últimas 10 partidas. Fora de casa, como visitante, que em vários momentos foi um problema do Cruzeiro na temporada passada, já são 7 jogos sem perder por todas as competições. A última derrota foi no Campeonato Brasileiro, no dia 4 de abril, quando perdeu por 4-1 para o São Paulo. Então também consistente como visitante, distante do seu torcedor, e a perspectiva é muito positiva. Eu acho que, é claro que você tem que tratar com todo cuidado, com todo carinho o Campeonato Brasileiro, mas, evidentemente, não tem nenhuma possibilidade do Cruzeiro ficar próximo da zona do rebaixamento, conforme o campeonato for desenrolando, como também acho que não tem possibilidade de brigar pelo título. Então o Campeonato Brasileiro, que eu acho que o Cruzeiro tem toda a condição de garantir ali uma das primeiras vagas, pensando também na Libertadores, eu acho que ele tem que ser bem administrado, porque nas Copas o Cruzeiro tem muitas possibilidades, né? Encaminhou a sua classificação para a Libertadores, já está na próxima fase da Copa do Brasil, onde tem muita tradição, e aí você tem também essa próxima janela de transferência, que com a classificação, eu acho que ela vem mais pesada, sabe, Cirilo? Com certeza. Porque você tem uma Libertadores para disputar, já nessa fase de mata-mata. Você tem a Copa do Brasil também no segundo semestre, numa fase mais aguda. Você tem o Campeonato Brasileiro para administrar.
Eu acho que essa próxima janela, do jeito que a gente conhece o Pedrinho, né, e a vontade que ele tem de fazer um Cruzeiro ainda mais vencedor, eu acho que ele vem pesado. Até porque o Arthur Jorge, ele dá algumas demonstrações que ele não está tão satisfeito com o elenco, né? Está muito satisfeito com o time, mas não está satisfeito com o elenco. O Fabrício falou do videozinho que os jogadores vão recebendo, né? Com as participações positivas e negativas, o que é muito comum. Será que alguém vai mandar um vídeo pro excelente, pro maravilhoso, sensacional Arthur Jorge, com a escolha dele na escalação inicial do Bruno Rodrigues, e depois... Mas é meio que uma tradição dos treinadores portugueses. Não te lembra o Léo Jardim? O Léo Jardim trocava com 42, né? E no Flamengo tem demorado também. Aliás, o Léo Jardim é uma chupada aí que você já caiu fora da Copa do Brasil. Mas, de qualquer maneira, o Arthur Jorge, que faz um excelente trabalho mesmo, ele errou na escalação e depois demorou muito para trocar, né? E aí ele conseguiu arrumar o time a partir das substituições, tanto que a principal chance do jogo sai muito em função de uma influência que ele teve, né? Porque ele coloca o Jonathan Jesus, que faz o corte na defesa, e essa bola vai sobrar pro Neiser na cara do goleiro, que acaba desperdiçando o gol. Mas 2 caras que ele tinha acabado de colocar no lugar dos cansados ali, né? O Matheus Pereira e do Caio Jorge, que já não conseguiam resistir ao jogo. Simões, como é que você enxerga essa caminhada de evolução do Cruzeiro com o Arthur Jorge, faltando 3 jogos para terminar o primeiro semestre, a primeira parte da temporada? O Cirilo, é a evidência de que treinador faz diferença em futebol, né? O Arthur Jorge organizou a casa, potencializou alguns jogadores, tá? Por mais que tenha vivido um momento complicado ali no Clássico e a expulsão no Chile, né? Foram 2 jogos seguidos com 2 expulsões do Arroio, mas ele volta contra o Palmeiras mostrando recuperação. A gente percebe um cuidado muito grande com o Sinisterra, entrou bem no jogo hoje lá em La Bombonera. A gente percebe um Gerson acomodado no time e exercendo o papel que todo mundo imaginava que ele fosse exercer, de estrela da companhia, né, de grande jogador do time. Ainda tem algumas tarefas, alguns desafios, e que eu acho que ele só vai conseguir cumprir depois da Copa do Mundo, que é recuperar Fabrício Bruno e Caio Jorge, que são fundamentais para esse time do Cruzeiro. Mas potencializou o Jonathan Jesus, que eu acho que hoje ninguém discute a titularidade dele, vem dando essa oportunidade e força ao Otávio, que é um goleiro que falha no primeiro gol hoje do Boca, mas em compensação evita pelo menos uns 3 ali, né, com defesas espetaculares, realmente, um goleiro de muita envergadura, de muita força. Então eu acho que é isso, é o Arthur Jorge mostrando realmente a qualidade que ele tem e o acerto do Cruzeiro, né, de ter trocado o Tite num momento em que realmente capengava na temporada, por mais que tenha vencido o Campeonato Mineiro. E eu concordo com a Lê, eu acho que se o Cruzeiro alcança a classificação quinta-feira que vem, vai ter uma janela robusta no meio do ano, aliás, muito mais do que teria se tivesse que disputar playoff de Copa Sul-Americana, né, na 3ª colocação, e eu acho que isso vai impactar na Copa do Brasil principalmente, e até mesmo no Campeonato Brasileiro, onde não está na briga pelo título. É impossível o Cruzeiro chegar, matematicamente é possível, mas a gente sabe que na prática não vai chegar ali em Palmeiras e Flamengo. Mas o Cruzeiro está muito vivo na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem, caso ela não venha com um título da Libertadores ou da Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. Porque a distância dele pro chamado G5, e que pode ser G6 ou G7 ou G8, é muito pequena nesse momento. 4, né? Exato. Dado o equilíbrio, né, olha, tirando Palmeiras e Flamengo, até o Fluminense deu uma desgarrada, né? Mas tirando esses 3, ninguém é de ninguém, né? Todo mundo é igual ali na classificação do campeonato. São os 3 lá de cima e os 3 lá de baixo. Ninguém é de ninguém. Então, quer dizer, eu acho que hoje o Cruzeiro salva o primeiro semestre. E claro que precisa vencer o Barcelona quinta que vem no Mineirão. E esse jogo precisa ser tratado com muito cuidado. Muito cuidado. A gente sabe o tamanho do resultado que o Cruzeiro alcançou hoje, até pela situação da expulsão do Gerson. Mas, no futebol, ninguém ganha de véspera. E bola não aceita desaforo. Então ter pé no chão, muito cuidado com esse jogo do Barcelona, mas a classificação ficou muito encaminhada com esse empate em Buenos Aires e eu acho que o Arthur Jorge tem uma participação importante nesse processo. E tem mesmo. Não sou ninguém para defender o Fabrício Bruno, mas ele jogou a partida de número 30 hoje. São 12 jogos nas últimas 13 partidas do Cruzeiro. O Caio Jorge, eu fiquei meio assustado com esse número aqui. Ele não está 100% clinicamente. A ideia, evidentemente, é contar com o Caio Jorge, mesmo que ele não esteja tão saudável, até a parada e depois consertar o homem, né? Mas é o 10º jogo seguido que ele participa. Alguns no banco de reserva, outros saindo antes, mas é o 10º jogo seguido que o Caio Jorge, que não está saudável, participa. E o Matheus Pereira, que eu vou botar nesse bolo, porque eu acho que ele pode jogar mais. O Matheus Pereira, ele pode, de repente, dividir protagonismo com o Gerson, né? Mas isso não tem acontecido. Ele também chegou ao jogo de número 30 e também disputou 12 dos últimos 13 jogos, são 7 jogos em sequência. Eu estava até comentando aqui no início da jornada esportiva que eu não lembro dos times que jogam 3 competições, ô Cirilo,
sabe, esticar tanto a corda assim com os jogadores. Normalmente existe um rodízio, a gente sempre olha ali pro Flamengo e pro Palmeiras, embora o Flamengo já esteja fora da Copa do Brasil, mas eles costumam rodar mais, são elencos mais ricos, né? Mas eu fico com receio de repente, você perder um jogador importante como esses que eu citei, que já completaram aí os seus 30 jogos. Mesmo o Gerson já fez 29, né? O Gerson foi para a 8ª partida em sequência. Quarta e domingo, né? O meio de semana e fim de semana, no ritmo, na intensidade que os campeonatos exigem, né? É realmente muito, mas muito desgastante. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.